Olá, galerinha! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Crianças, vamos dar continuidade à geometria, tá? Nosso livro 2 de matemática. Agora a gente vai dar a unidade 3, porém a gente vai para segmento de reta, reta e semi-reta. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Observe o desenho que Maria Eduarda fez. O menor caminho que une os pontos A e B é chamado de segmento de reta. Ou seja, tem dois pontos aí, o ponto A e o ponto B. Esse espaço que fica entre esses dois pontos, ele é chamado de segmento de reta. Os pontos A e B são as extremidades desses segmentos de reta. Indicamos esse segmento por AB ou BA. Vamos aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Nós temos aqui um segmento de reta SP, tá? Esse daqui vai ser o meu segmento de reta SP ou PS. É o meu segmento de reta. Eu sempre vou indicar um segmento de reta assim, com um tracinho em cima. Se fosse AB, seria AB com um tracinho em cima, tá? Vamos voltar para o livro. Indicamos esse segmento por AB ou BA. Leia o que Lucas está dizendo. Um segmento de reta prolongado indefinidamente nos dá dois sentidos. Nos dá a ideia de uma reta. Nos dois sentidos, nos dá a ideia de uma reta. Vamos voltar aqui para o quadro também. Nós temos aqui uma reta. Por que uma reta? Porque ela tem prolongamento para os dois sentidos, tá? Porém, nós temos aqui dentro dessa reta um segmento de reta, ok? Então, nós temos uma reta com dois pontos, o ponto S e o ponto P. Esses dois pontos formam o segmento de reta SP. Porém, com esse prolongamento dessa reta, a gente vai ter que colocar, ele não tem um fim, ele não é apenas um segmento de reta assim, certo? Ele é um segmento de reta que ele tem continuação. Aqui eu tenho só essa parte. Então, a gente vai poder dar um nome dessa reta de SP, só que em cima nós vamos ter o tracinho com setinhas, porque é uma reta, não é apenas um segmento de reta, ok? Então, segmento de reta tem ponto de início e ponto de final. Segmento de reta. Uma reta, ele não tem início e não tem fim. Porém, eu posso ter dentro dessa reta segmentos de reta. Beleza? Vamos voltar para o livro. Indicamos essa reta por AB ou BA ou R, que pode ser também pode indicar uma reta pela letra R minúscula. Lembrando disso, todas as letras ou formas que vocês forem dar o nome de um segmento de reta tem que ser com letra maiúscula, mas se vocês forem falar apenas de uma reta, é o R minúsculo, tá ok? Agora veja o desenho que Rodrigo fez. O ponto P divide as retas em duas partes. Cada uma dessas partes é uma semi-reta. Por que uma semi-reta? Porque está partindo de um ponto. Não tem um início, porém não tem fim. Então, ele é uma semi-reta. Não é segmento de reta, não é reta, mas é uma semi-reta, porque tem um início, porém não tem fim. Então, ele é uma semi-reta. O ponto P é chamado de origem da semi-reta. É onde está começando essa semi-reta. Marque o ponto Q na reta que Rodrigo desenhou. Com uma régua, trace no desenho dele uma semi-reta que tem origem no ponto Q e passe pelo P. O que vocês vão precisar fazer? Vamos ali para o quadro de novo? O Rodrigo, ele tem aqui uma reta que tem um ponto P. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar traçar um ponto Q nessa reta. Vocês vão ter que traçar esse ponto Q
de início, que tenha a origem, o ponto Q, porém que passe pelo ponto P, mas que não seja um segmento de reta, que seja uma semi-reta. A gente vai traçar uma semi-reta em cima da reta P. Então, ó, ponto de origem aqui, Q. Vamos traçar, deixa eu ver se eu consigo com a outra caneta. Vai fazer o ponto de origem Q e a gente vai traçar de uma forma com que essa semi-reta passe pelo ponto P, tá bom? Vamos voltar lá para o livro. Indicamos essa semi-reta por QP. Por que QP? Porque ela passou por 2 pontos. Então, virou uma semi-reta com 2 pontos. E por que ela tem só tem uma setinha em cima? Ó, ela vai ficar assim, QP. O traço de cima ele vai ter que ser uma seta, vai ter que ser uma seta porque ela é uma semi-reta. Ela tem início, porém ela não tem fim. Segmento de reta, início, fim. Reta, ela não tem início, não tem fim. Ela pode ser chamada por algum ponto que a gente colocar dentro dela, tá? E uma semi-reta, ela tem início, porém não tem fim. Beleza? Então, segmento de reta, ela tem início e fim. Reta, ela não tem início e nem fim. E semi-reta, ela tem início, porém ela não tem fim. Vamos voltar para o livro. Aqui nas atividades, vocês vão ter que fazer o seguinte: escreva o número de segmentos de reta que cada figura abaixo possui. Como assim, gente? Vocês vão ver quantos... Vamos aqui no quadro para eu mostrar para vocês. Nesse caso aqui, que parece uma bandeirinha, quantos segmentos de reta eu tenho? Ó, ponto aqui, um segmento. Ponto aqui, 2 segmentos. Ponto aqui, 3 segmentos. 4 segmentos, 5 segmentos. Então, nessa primeira figura, nós temos 5 segmentos de reta. Vocês vão fazer as mesmas coisas nas outras imagens, nas outras figuras. Vamos voltar lá para o livro. Na número 2, observe a figura e responda as questões. Qual é a origem da semi-reta amarela? Da onde está partindo essa semi-reta amarela? De que ponto? Aí vocês vão ter que colocar. A origem dela é do ponto A. Aí vocês vão fazer o restante. E da semi-reta verde? Vocês vão ter que colocar também. Qual é o ponto de partida dessa semi-reta verde? Aí, qual é o ponto de partida? O ponto A também, tá? Então, a semi-reta amarela e a semi-reta verde, elas duas têm ponto de partida, o ponto A. Vamos lá para a próxima página. Página 14 e 15. Retas paralelas e retas concorrentes. Observe o mapa e depois responda as questões. Nós temos aqui um mapa. Nós temos a Avenida da Independência, a Avenida da Sombra e Rua das Ameixeiras, ok? Se o ônibus continuar pela Avenida da Independência no sentido da Casa de Sara e o caminhão continuar pela Avenida Novo Mundo, no sentido da escola, eles se encontrarão? Então, ó, nós temos aqui o caminhão pela Avenida Novo Mundo e pela Avenida no sentido da casa, e o ônibus no sentido na Avenida da Independência, indo sentido para a casa da Sara. Eles vão se cruzar em algum momento? Não, eles não vão se cruzar. Então vamos lá. Se o ônibus continuar pela Avenida da Independência no sentido da casa de Sara e o caminhão continuar pela Avenida Novo Mundo, no sentido da escola, eles se encontrarão? Não, eles não se encontrarão. Se a moto e o caminhão continuarem em frente, eles passarão pelo mesmo cruzamento? Aqui nós temos uma moto
e temos um caminhão. Se eles continuarem no mesmo sentido, eles vão se cruzar? Sim, eles vão se cruzar. As ruas que não se cruzam, mesmo quando prolongadas, dão retas paralelas. As ruas que não se cruzam, mesmo quando prolongadas, são ideias de retas paralelas, como as retas R e S. Se você observar aí no livro de vocês, nós temos a reta R e a reta S, tá? A reta R e a reta S, elas não vão se encontrar, porque elas vão sempre no mesmo sentido. Então, não tem como elas se cruzarem. Quando duas retas são paralelas, a distância D, essa distância de uma da outra, entre elas é sempre a mesma. Ou seja, quando a reta ela é paralela, quando ela nunca se cruza, ela vai sempre ser assim. Ela não vai fazer isso, ela vai ficar assim. Essa distância D que está mostrando aí no livro de vocês, é essa distância entre meu braço e o outro. Isso é a distância D, tá? E as retas são os meus dois braços. As ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes, como as retas X e Y. Ou seja, X, a reta X e a reta Y, elas vão se cruzar. Então, essas retas elas são concorrentes, porque elas se cruzam. Retas paralelas não se encontram. Retas concorrentes, elas se cruzam. Quando duas retas são concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Nós vamos ter um ponto de cruzamento delas. Também não vai dar para cruzar toda hora. É um ponto de cruzamento. As avenidas da Independência e Novo Mundo dão a ideia de retas. Aí a gente vai observar aqui. Independência e Novo Mundo. Elas dão a ideia de retas paralelas. Então, a gente vai colocar aqui, paralelas. E as avenidas da Sombra e da Independência dão a ideia de retas, sombra e independência. O que vai acontecer em um ponto? Elas vão se cruzar, então elas dão a ideia de retas concorrentes. Vamos verificar? Isso aí, está correto. Ok? Aqui vocês vão fazer algumas atividades falando para classificar se é reta concorrente ou paralela. A número 2, vocês vão ter que prestar bastante atenção e vão ter que explicar por quê. Eu não vou dar dica agora, só estou dando a dica para vocês prestarem atenção. Na aula do Zoom eu vou chamar atenção para essa questão. Aqui vocês também vão fazer a atividade 3 e vão finalizar a página 14 e 15. Tá? A princípio, nós vamos ficar com esses dois conteúdos para o dia de hoje. Então, vamos lá. A gente viu reta, segmento de reta e semi-reta, ok? E também vimos retas paralelas e retas concorrentes, tá? Então, vamos aqui no quadro para a gente poder ver. Segmento de reta tem ponto de partida e fim, ok? Reta, ela não tem início e fim, ela é infinita. E semi-reta, ela tem início, o ponto de partida, porém ela não tem fim, tá? Retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Elas sempre vão continuar, elas nunca vão se cruzar. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto. Aqui a reta D e a reta E. Elas vão se cruzar no ponto F. Tá bom? Beleza? Lembrando que a reta, ela sempre vai ser classificada, o nome dela sempre vai ser com letra minúscula. E o segmento de reta, os pontos que ficarem nelas, vocês vão colocar sempre com letra maiúscula. Então é isso, esse é o nosso conteúdo para hoje. Façam com atenção os trabalhos, a gente vai tirar as dúvidas no Zoom, porém, se alguma dúvida continuar, me manda no ClassApp, tá? Beijo, até a próxima!